Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Olhar Agro na Educação. Eu sou Michele Sulebir, sou diretora de comunicação da De Olho, e estou aqui com minha amiga e também diretora, Ana Neri, para um bate-papo essencial sobre educação, juventude e o futuro do nosso país. Oi, Mi. Olá, nossos queridos associados. Estamos aqui hoje para discutir um assunto muito atual e que faz parte da nossa sociedade e que nós precisamos estar com o nosso olhar muito atento. Vamos falar um pouquinho de um fenômeno muito preocupante no Brasil, que são os neném. Você sabe que nós temos mais de 10 milhões de jovens nessa situação, né? O que impacta diretamente também a nossa economia. Então, né, e também pega um pouquinho a inovação nossa e a sustentabilidade do setor produtivo. É desse assunto que nós vamos falar já já com você. E o que será que está por trás desse fenômeno? Quais os motivos que levam tantos jovens a essa condição? E mais importante, como nós podemos mudar esse cenário? Trazendo esses jovens de volta ao mercado de trabalho ou para as salas de aula. E é por isso que nessa conversa especial nós temos aqui a minha também grande amiga, associada da De Olho, Raquel Tasqueto. Raquel, seja muito bem-vinda. Você, Raquel, né, é um prazer ter você aqui e que você possa compartilhar um pouquinho dessa produtora rural que está desafiada a fazer cada dia mais pelo nosso país e pela sua região. Olá, gurias! É um prazer estar aqui conversando com todos vocês, com todos os nossos sócios. É uma grande alegria, amigas queridas, Nerinha e Michele, estarmos aqui. Me sinto em casa já, posso dizer, dentro dessa família que é o De Olho no Material Escolar. Nós aqui em Bagé, Rio Grande do Sul, onde nós temos esse polo, né? Tanto a Agricampanha, a Associação dos Agricultores da região da Campanha, quanto o Instituto Cooper Conecta, ambas empresas sócias do De Olho no Material Escolar, nós vamos desenvolvendo trabalhos conjuntos e muito preocupados também com a situação da nossa sociedade, dos nossos jovens e crianças. Muito obrigada, Raquel, por aceitar esse nosso convite. Porque você, além da sua atuação magnífica no agronegócio, você também tem esse olhar na educação e para o setor produtivo. Então, muito obrigada de coração por estar aqui conosco. Pessoal, eu gostaria de levantar aqui, eu me preparei para levantar 2 pontos nessa nossa conversa principais. Primeiro, um dos pontos que eu identifiquei lá em 2022 foi que dentro da Agricampanha eu fiz uma pesquisa, né? Como eu falei, a associação que eu faço parte aqui, são mais de 1.500 pessoas envolvidas, que 70% dos produtores rurais tinham problemas dentro das suas propriedades, ou o problema mais relatado por eles era realmente uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que trabalhasse hoje com uma tecnologia maior no agro, uma necessidade. Depois disso, eu comecei a levantar alguns dados aqui na região e acabei estendendo isso para o Brasil, que hoje nós temos 36% dos nossos jovens de 18 a 24 anos que não estudam e nem trabalham, que são a geração neném, né? Eu levantei esses dados através de um censo que foi feito pelo MEC em 2023. Bom, isso é um problema social para o Brasil, nós precisamos encarar essa realidade. Esses jovens, além de estarem sem perspectivas de vida, sem estudar e trabalhar, eles também deixam de gerar dinheiro, de entrada de dinheiro na nossa economia. E aí eu faço alguns questionamentos que eu venho muito me perguntando, será que esses jovens eles realmente querem não estudar e não trabalhar? Será que falta um entendimento da nossa geração ao novo viés social, às novas tecnologias, a maneira que os jovens da geração Z enxergam o mundo? Será que nós também temos que nos adaptar para enxergar esses jovens
o que eles querem, o que eles esperam, e assim oportunizar a ele experiências para que eles queiram voltar a estudar, para que eles queiram trabalhar e aí mudar, compartilhar, ajudar o crescimento do nosso país como um todo. Então, esses questionamentos vieram tudo na minha mente lá em 2022, o que estava acontecendo na nossa sociedade, por que esses jovens se encontravam nessa zona, entender, ouvi-los, o porquê que eles não estudavam, o porquê que eles não trabalham. A gente precisa dar voz para essa geração Z, a gente precisa entender, porque ao mesmo tempo que nós vemos a geração Baby Boomers, a geração Z, ela tem um perfil comportamental muito diferente, mas a gente vai ter que se entender. O agro e essa nova geração precisa se entender, e aí sim oportunizar um crescimento econômico, de perspectivas, de novos empreendedores, novos gestores do nosso país. Então, nasceu, a partir disso, o projeto do Instituto Cooper Conecta, alinhado com todos ou muitos valores do De Olho no Material Escolar aqui em Bagé. Que bênção, que ótimo, Raquel, a gente poder estar ouvindo. E nos fala, vocês já estão aí com quanto tempo desse projeto, né? E você acha que a aproximação da escola e do setor produtivo pode ser um caminho para esse resgate, né? No agro, por exemplo, né? Isso pode envolver a formação técnica. Você acha que isso a gente pode resgatar, né, trabalhar uma prevenção e um resgate nesses alunos que estão aí entrando no ensino médio, passando do ensino fundamental Fundi 2 para o ensino médio? O que você já pode compartilhar conosco disso? Nerinha, eu tenho alguns números e resultados muito promissores que eu trouxe aqui para vocês e que me traz muita alegria. O Instituto Cooper Conecta tem 1 ano de existência, mas nós já passamos por mais de 60 alunos. E nesses 60 alunos que passaram por dentro do Instituto Cooper Conecta, eu tenho alguns dados. Mas primeiro, eu preciso falar como produtora rural. O agro mudou, a tecnologia chegou, nós nos humanizamos muito mais. A tecnologia chegou de uma maneira muito... A inteligência artificial chegou nas nossas propriedades de uma maneira muito rápida. Quem opera isso? Quem faz? Ao mesmo tempo, nós, produtores, precisamos olhar a potencialidade da geração Z com a tecnologia. Eu brinco dentro do Instituto, eu pego o meu celular, eu sei usar o básico, ligar, desligar, alguma coisa de redes sociais, de tecnologia, de WhatsApp. Essa gurizada da geração Z, eles pegam o celular e eles otimizam o que mais pode se oferecer da tecnologia que se contém nele, porque eles têm uma facilidade muito grande de lidar com isso. Só que essa facilidade de tecnologia é o que o agro mais precisa. A média salarial aqui na região da Campanha Gaúcha, eu fiz um levantamento, é de R$ 3.300 para os colaboradores que hoje trabalham no agro. Isso precisa ser comunicado, então são médias salariais mais altas. Estabilidade, carteira assinada. O agro é um dos setores que mais emprega com carteira assinada no Brasil e remunera muito bem. Então, nós temos oportunidades de crescimento, oportunidade através do agro, que aquele aluno ele volte a estudar para se qualificar e aí sim operacionalizar dentro da propriedade rural de uma maneira mais eficiente. Então, eu enxergo todo esse potencial, Nerinha. Também enxergo, além de trabalhar o psicoemocional das crianças no contato com a natureza. A natureza é lúdica, a natureza é bela, nós precisamos voltar a alguns valores, porque a natureza tem muito para nos ensinar. Nós precisamos falar muito em preservação ambiental, em sustentabilidade, porque eu costumo brincar, o mundo não acaba quando nós morremos, ele acaba só para nós. E o que nós vamos deixar para as futuras gerações? Eu vou partir, mas e os meus filhos, os meus netos, os bisnetos? O que eu faço hoje para garantir a existência do futuro? O que eu faço hoje pensando no futuro dos meus bisnetos, dos meus tataranetos? Então, nós precisamos olhar
de uma maneira mais humanizada para o futuro, falar sobre sustentabilidade, sobre a importância da natureza, sobre essas crianças colocarem o pé na terra, trabalharem o psicoemocional com os animais. Então, eu vejo o potencial gigante do agro dentro da educação para nós trabalharmos questões psicoemocionais na primeira infância e nos jovens, como tu bem falou ali no ensino médio, potencializar, oportunizar para esses jovens crescimento através do agro, porque o agro precisa dele, a tecnologia chegou, o desenvolvimento, a humanização no agro, e isso não é uma romantização. A gente precisa falar sobre isso, sobre esse link. Excelente. Já te falei isso pessoalmente, né, Raquel, mas reforçando aqui, para quem nos acompanha, admiro demais o trabalho de vocês, acho ele lindíssimo. E voltando um pouquinho lá atrás, conta para nós como que ele surgiu e quais os impactos que você já percebeu que já foram gerados até agora nesse trabalho Instituto Cooper Conecta e resultado com os alunos. Ele surgiu, então, em 2024, foi fundado o Instituto através de produtores rurais aqui da região. O projeto foi colocado em prática com a primeira turma do projeto de desenvolvimento profissionalizante em agropecuária. Nós começamos com 20 alunos. Esses alunos, eles ficam 6 meses dentro do Instituto. Lá eles têm todo um apoio psicoemocional, depois eles passam por aula de educação financeira, aulas de informática, e depois eles são direcionados para agricultura, pecuária e fruticultura. Após eles terminarem esse período de 6 meses dentro do Instituto, ele é direcionado à primeira vaga de emprego de um produtor rural que é sócio do Instituto e que fomenta produtor rural ou empresa, que fomenta financeiramente o Instituto. Nós somos uma sociedade civil organizada sem fins lucrativos, formada por produtores rurais, empresas do agro e simpatizantes. E aí eu trago alguns números, gurias. Na primeira turma, nós tivemos 100% dos jovens empregados. Todos saíram empregados. Desses jovens, nós acompanhamos eles de maneira orgânica, e hoje já fazem 7 meses da formatura deles. 87,5% desses jovens já não são mais neném. Eles já estudam e ou trabalham. Tá? Então, a gente teve uma defasagem de apenas 12% desses jovens que voltaram a ser neném. Então, é um número muito significativo para mim. Desses 87%, 28% voltaram a estudar e os outros estão efetivamente trabalhando aos trabalhos que o Instituto os direcionou. A segunda turma já saiu também 100% empregados, isso me deixa muito feliz. Ainda, óbvio, eles estão em contratos ainda de experiência, passando por aquela parte de conhecer a empresa, de alinhar propósitos, mas eu tenho muita fé que todos irão ficar empregados e, em breve, nós já estamos passando pela terceira seleção, nós temos 211 jovens inscritos para participar da terceira turma, a seleção acontece durante essa semana e a próxima semana. Então, nós estamos falando aí do número já representativo em um ano. Eu sei que para muitas pessoas que estão nos ouvindo, talvez seja pouco, olha, 60 jovens, mas para nós que vivemos tudo de forma muito orgânica e nós todos somos voluntários aqui dentro, ninguém tem fim lucrativo nenhum no Instituto, é muito. Para nós é a formiguinha, serviço de formiguinha, um vai chamando o outro, um vai abraçando o outro, ajudando no que pode, e assim tem sido feito. Parabéns, Raquel. Tivemos a oportunidade de conhecer, né, vocês aí, tivemos a oportunidade de estarmos juntos, foi excelente, por isso, né, nos apaixonou e hoje estamos aqui nesse podcast, caros associados, ouvintes, porque nós desejamos realmente multiplicar, né, essa ideia e que você possa conhecer como que é possível, né, vivendo uma dor, olhando ali, vendo essa dor, elas se reuniram, uma sociedade civil se organizou e já está acontecendo. Olha o resultado que elas já estão tendo, né? Raquel, conta para nós como vocês fazem a seleção, como vocês
trazem esses neném? Porque eles não estão na escola, não no mercado de trabalho. Como que o Instituto, né, seleciona e acha esses jovens? Conta para nós um pouquinho. Nós fizemos uma divulgação ampla nos meios de comunicação da campanha gaúcha, temos o nosso site, Instagram, Facebook, que é um instrumento que os jovens hoje utilizam muito, as redes sociais, então, assim, grande parte deles a gente acessa através das redes sociais. Então, nós ofertamos as vagas para as cadeiras do Instituto. Depois nós chamamos, ele preenche um pré-formulário no Google Forms, um formulário de pré-inscrição, digamos assim, e depois ele é pré-selecionado, ele passa por uma segunda fase, que são as entrevistas. E aí nós entendemos naquele jovem, eu brinco que com eles que eu digo, muitos chegam inseguros, olha, eu não terminei o ensino médio, eu nunca trabalhei, eu não tenho carteira de trabalho, eles chegam um pouco inseguros, né, para a segunda parte da entrevista, e eu digo assim, tá, mas olha bem nos meus olhos, eu quero saber a intensidade da vontade que tu quer de mudar a tua vida. E para mim, que faço 100% das entrevistas, isso é o diferencial, a vontade, gurias. O querer mudar, o querer construir algo diferente nas suas vidas. E quando a gente olha, muitas vezes, a geração neném, parece que eles não querem nada. Não, eles querem. Eles só precisam de uma oportunidade, de alguém que diga, vem aqui que eu vou te ajudar. Vem aqui que eu vou te dar um caminho. E o agro é esse caminho, no caso do Instituto Cooper Conecta. Então, se aquele jovem, muitos chegam lá e relatam, olha, eu adorava ir para fora quando eu era criança, eu adorava ir para a chácara do meu tio, eu me lembro da minha infância que eu tinha um cavalo. Gente, o amor que se desperta num jovem, o amor intrínseco que fica da primeira infância. Só que daí ele está na sociedade, ele não teve oportunidade, ele não teve ninguém que deu um primeiro emprego, que ninguém que instruiu ele a terminar o ensino médio, e ele está parado. Quais são as possibilidades de um jovem, vamos ser bem realistas, de ingressar no mercado de trabalho tão competitivo sem uma oportunidade? Quais são as chances dele ingressar? Então, o Instituto dá uma primeira oportunidade. E se tu me perguntar qual é o padrão, a pergunta padrão que nos direciona a selecionar ou não aquele jovem, é a força que ele tem no coração de mudar a vida dele. Ai, que lindo, Raquel. Muito, muito importante mesmo. E é claro, né, que tudo isso precisa também de apoio. E você é uma das pessoas que defende muito que as empresas também, né, têm esse papel fundamental nesse fortalecimento. E o que é preciso, assim, para que as empresas se engajem junto com vocês nessa iniciativa do Instituto Cooper Conecta, por exemplo, né, na capacitação dos jovens, enfim. Porque a gente sabe que as empresas que investem na formação, né, garantem também um país mais sustentável e mais competitivo. Então, o que uma empresa precisa para apoiar vocês? Michi, eu tomo a liberdade de dizer que uma empresa e CPF, como eu digo, para apoiar o Instituto, e tanto quanto o de olho, ele tem que ter em mente o seguinte: a educação, a ajuda para um produtor rural no momento de dificuldade também é um produto. Essa empresa está oferecendo ao produtor rural uma ajuda. Ela está se preocupando com o produtor, com a sua produção, com o meio ambiente, com uma geração que vai pensar mais na sustentabilidade. Ele está se preocupando com a educação. Uma empresa, ela precisa se preocupar com a educação, porque é o futuro do nosso país. Quem vão ser os clientes dele no futuro? Quem é que vai trabalhar no futuro? Michi, para Nerinha, talvez seja um pouco mais distante, porque no Mato Grosso, eles não têm lavoura de arroz irrigado, pelo menos eu não tenho muito conhecimento, eu não sei se vocês têm aí, Nerinha. Mas aqui do nosso estado, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz irrigado do Brasil. E aí é uma dor levantada pelo IRGA, pelo Instituto Rio Grandense do Arroz. Vocês sabiam que a idade média dos colaboradores das lavouras de arroz hoje, que faz o nosso comidinho, o arrozinho de todos os dias, é de 63 anos de idade? A idade média dos colaboradores das lavouras de arroz do estado do Rio Grande do Sul é de 63 anos de idade. Então, vocês pensem,
Esse dado foi levantado em pesquisa pelo IRGA. Eu estive conversando, inclusive o IRGA é um apoiador do Instituto, o Rodrigo é uma preocupação deles, nosso presidente. Quem vão ser os colaboradores? Quem vão ser os produtores de arroz em 10 anos? Quem serão as pessoas que irão produzir arroz no nosso estado? Olha a pujança que é o nosso estado na produção de arroz no nível Brasil. Olha quantas mesas alimenta o nosso Rio Grande do Sul, Brasil e mundo afora. Quem é que vai seguir fazendo isso? Então, este é o produto do De Olho no Material Escolar, do Instituto, oferecer futuro, oportunidade de educação, porque o futuro não existe se ele não estiver ligado à educação. Realmente, com toda certeza, Raquel, você falou aí do futuro, né? E quais são os seus sonhos, né? Você falou sobre nós investimos na educação. Eu faço duas perguntas aqui para você. Eu lembro que eu vi uma pessoa aí com mais de 30 anos. E aquilo nos chamou a atenção ainda, né? Graças a Deus, sabe, o seu Jorge Nishimura, né? Eu olhei, conversei com ele um pouquinho, né? Com o Elvis, o Lucas. Mas ele tinha, acho que, mais de 30 anos. Eu ainda me perguntei, ele não tem estudo? E como que você pensa, qual que é o seu sonho para o futuro em relação a todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo? Nerinha, nós tivemos esse aluno em especial, nós tivemos na outra turma um senhor com 55 ou 57 anos. Eles entraram, e eu me orgulho tanto de falar isso, eles entraram no Instituto para se qualificarem no agro, porque eles queriam ressignificar suas vidas através do agro. Eles veem o potencial de mudar, de ganhar mais dinheiro, de trabalhar, de crescer através do agro. E isso me orgulha tanto, porque as pessoas estão começando a enxergar o agro como ele realmente é, o potencial que ele é. Então, eles eram pessoas que não tinham conhecimento no agro e foram para o Instituto para adquirir e mudar. Um era funcionário público, o outro trabalhava numa empresa ferroviária. Eles não tinham acesso. Como é que tu vai chegar e pedir um primeiro emprego se tu não tem nada de experiência, se tu não teve qualificação? E aí eles utilizaram, e muito bem, porque os dois estão empregados, o Instituto para isso. E quais são os meus sonhos para o futuro? Ter um instituto em cada sindicato rural do Brasil. Ai, amém, que coisa boa, né, Raquel? E assim, ó, quem estiver nos ouvindo aqui, que quiser contribuir com a causa, como uma empresa, como uma pessoa física, ou também como um jovem em busca de oportunidades, quais são os primeiros passos? Como que funciona? Bom, as empresas que querem nos apoiar, elas podem adquirir um selo de sustentabilidade que nós registramos com todos os ESGs, muito linkados à Agenda 2030 da ONU. Vocês adquirem mais informações no nosso site, www.cooperconecta.com.br, ou nas redes sociais, Instituto Cooperconecta no Instagram e no Facebook. Os jovens que querem, que têm interesse, nós aceitamos jovens do Brasil inteiro que querem vir se qualificar, só que as aulas são presenciais aqui em Bagé, é importante falar isso, que eles querem, olha, eu vi um projeto em Bagé, eu gostaria muito de fazer esse curso, entre no nosso site, ali tem uma pré-inscrição, garante ela, e no momento que as inscrições forem abertas, tu vai ser chamado. Que lindo, que bênção, Raquel, que ótimo, acho que, né, nós já aprendemos bastante. O Senar também é um parceiro de vocês, né? Vocês usam bastante, aliás, os cursos do Senar também para acontecer essa capacitação, é isso? Exatamente, Nerinha. Tem vários cursos, professores maravilhosos no Senar. O Senar é o nosso maior parceiro hoje, porque muitas vezes esses jovens eles não têm acesso a esses cursos. O Senar, nos sindicatos, ele dá o curso, oferece esses cursos, porém para filhos de produtores rurais, colaboradores de produtores rurais, mas não diretamente para esses jovens que não são do agro. E aí nós fizemos uma parceria, um contrato, e aí o Senar, através do Instituto Cooperconecta, faz essa qualificação
desses jovens que não são do agro. Muito bom, né? Esse, né, o Senar é o nosso grande parceiro, a CNA também, do De Olho no Material Escolar. Então, é o nosso S investindo nos neném. É o nosso S sendo também, né, trabalhado. Então, você, produtor rural, né, olha para esse momento aí tão importante. Vamos ver o que a Michele tem aí para acrescentar para nós também. Eu tenho, nesse momento, que agradecer muito a nossa amiga e associada Raquel. Sabe que você tem toda a nossa admiração. É lindo o trabalho que vocês fazem aí na região da campanha. Você também é da diretoria da Agricampanha, né? Você ainda é vice-presidente, Raquel, da Agricampanha, e é cofundadora do Instituto Cooper Conecta. Convido a todos para buscarem mais informações sobre esse grande instituto, que, como disse a Raquel, através do seu site, do seu Instagram. E agradeço muito também quem esteve conosco nessa conversa. Peço que quem ainda não conhece a nossa agroteca, acesse a nossa agroteca, né, uma biblioteca virtual totalmente gratuita, com quase 500 assuntos ali. Vocês usam a agroteca, Raquel? Sim, com certeza. A gente vai, quando nós fizemos, a gente tem 2 projetos dentro da Agricampanha do Instituto, que é o Vivenciando a Prática, em parceria com o De Olho no Material Escolar, e o Agro Vai na Escola. E sempre que a gente vai nas escolas, a gente leva o link da agroteca para as professoras usarem a agroteca em sala de aula. Isso é uma bênção, porque ela não precisa procurar informação de qualidade, de forma lúdica, assertiva. Consta ali, é só clicar e passar os vídeos, os jogos para os alunos, facilita muito a vida do professor em sala de aula. Exatamente, tanto do professor como dos alunos, dos pais dos alunos, quando precisam ajudar em alguma tarefa em casa, né? E é uma plataforma totalmente gratuita que tem a curadoria da Exalc, né, da USP. Então, nós ficamos muito felizes que vocês também fazem uso dela. Então, convidamos as pessoas a acessar o nosso Instagram, acessar o nosso Facebook, nosso LinkedIn, nosso TikTok. E agradecemos de coração, Raquel, pela parceria, né, do Instituto Cooper Conecta com a De Olho no Material Escolar, da parceria da Agricampanha, esse time maravilhoso que vocês têm aí em Bagé e região, é um time lindo que nos dá muito orgulho. E obrigada por estar aqui conosco, dando o seu depoimento. Convido a todos para compartilhar esse podcast, compartilhem com seus amigos, curtam, e muito obrigada pela atenção de todos. Se quiser fazer uma consideração final. Eu aproveito para convidar todas as empresas e as do terceiro setor também, como a Agricampanha, Instituto Cooper Conecta, para se associarem ao De Olho do Material Escolar, porque a educação do nosso Brasil precisa de ajuda. Todos nós somos responsáveis por isso. Nós não podemos mais ficar à mercê da terceirização da educação. Então, nós precisamos participar da educação do Brasil. Mas como que a gente pode participar? Eu acho que também tem algumas coisas que precisam ser mudadas, mas às vezes eu não sei como ajudar a gente. O projeto de Olho Material Escolar já existe há 4 anos, né, gurias? Já foi fundada a associação, né? 4 anos já existe, ninguém precisa inventar a roda. Então, empresas públicas, privadas que queiram apoiar, e empresas do terceiro setor, aqui a Agricampanha e o Instituto também são empresas do terceiro setor. Então, nós aqui, né, agradecemos por este momento e vamos, né, encerrando mais um episódio do Olhar, né, Agro na Educação. E se você gostou dessa conversa, compartilhe com seus amigos e siga-nos, né, nós com mais conteúdos que nós sobre educação, juventude, agronegócio, e o que você também tiver para sugerir para nós. E olha só, é De Olho se conectando com o Brasil, De Olho se conectando com projetos de educação que existem pelo nosso Brasil e trazendo conhecimento de vocês. Lembre do sonho da Raquel, ver esse projeto funcionando em cada sindicato rural. Isto é possível. Vamos juntos. Deus abençoe.